Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, qualidade de vida e bem-estar. Bom, conforme eu prometi para vocês, no vídeo da semana passada, sexta-feira passada eu falei sobre óleo de coco e fiz uma promessa que hoje eu faria um vídeo complementar trazendo apenas a informação apenas segmentada voltada para o TCM. Para quem não assistiu o vídeo, é importante assistir para entender lá as questões que envolvem esse tipo de gordura que é encontrada no óleo de coco. TCM também pode ser usada outra sigla aqui, ó. Eu posso usar MCT, tá? Porque aqui eu estou traduzindo em português e aqui a sigla do inglês, né? O que seria aqui o TCM? Triglicerídeos de cadeia média. E do inglês, então, ficaria de trás para frente. Mas é a mesma coisa. Você vai encontrar esse produto dos dois formatos, com esses dois nomes. Para a gente começar esse vídeo, esse vídeo já foi começado, tá? Eu já gravei todo o vídeo sobre TCM, já foi gravado, e aí o Fernando me ligou e falou assim, Samuel, corrompeu o nosso cartãozinho, nosso card. Falei, bora lá, a gente faz de novo e faz melhor e bem feito. Então, para começar esse vídeo aqui, é imperativo trazermos alguns conceitos básicos, tá? Por exemplo, quando eu falo triglicerídeo, eu estou falando sobre gordura. Então aqui, apenas recapitulando coisas que eu tenho certeza que todos vocês aí que seguem meu canal já sabem, mas é importante revisar, as 3 formas de macronutrientes que eu posso encontrar na natureza, que eu posso compor meu prato. Eu posso compor meu prato de proteínas, eu posso compor com carboidratos e eu posso compor por gorduras. Onde entraria aqui o triglicerídeo, uma forma de gordura. Só que olha o interessante, ele é uma forma de gordura, mas triglicerídeo é composto, é formado por ácidos graxos e formado por glicerol. Então, eu tenho 3 ácidos graxos, aqui ó, 3 ácidos graxos e 1 glicerol, e aí eu formo então o triglicerídeo. Bom, glicerol, ele vem da glicose, vem do carboidrato, né? Só que, como assim vem, Samuel? Vem, de onde que as coisas vêm? Gente, tudo começa depois de um bom processo digestivo e processo absortivo. Tudo que entra no corpo tem que passar por digestão, no estômago principalmente, e depois a absorção no intestino. E o que é interessante entender sobre isso? Bom, o triglicerídeo não é possível de ser absorvido a nível intestinal. Vamos desenhar o intestino aqui, ó. Esse mesmo desenho que eu já fiz várias vezes aqui para vocês, mostrando as células do intestino. Essas células têm um nome, elas são chamadas de enterócitos. Então imagina o seguinte, ó, aqui eu tenho o intestino cheio de enterócitos, revestido por enterócitos, e aqui eu tenho triglicerídeo andando por aqui, né? Tá no intestino. Eu quero absorver ele, eu não consigo absorver triglicerídeo sob forma de triglicerídeo. Ele tem que ser quebrado por uma enzima chamada lipase pancreática. O pâncreas produz a lipase pancreática, que aqui no intestino vai dividir o triglicerídeo em ácido graxo e glicerol. E agora eu vou conseguir absorver isso para dentro do enterócito. E aqui dentro do enterócito vai ocorrer um processo chamado de reesterificação. O que é isso? É quando aqui dentro o ácido graxo de novo se junta com o glicerol para poder sair e entrar no corpo. E agora vai entrar na corrente sanguínea. Ó, aqui é sangue, né? Então,
Olha só, primeiro eu tenho que quebrar o triglicerídeo em ácido graxo e glicerol. A enzima que faz isso chama lipase pancreática. A partir daí eu consigo absorver para o enterócito, mas eu preciso juntar de novo ácido graxo e glicerol para vir para o sangue. E aqui no sangue, para ser transportado, vai ser formado uma molécula chamada quilomicron. Quilomicron. É assim que vai ser transportado. Mais ou menos, porque nós vamos falar sobre o TCM e sobre essas etapas aqui. O que eu tenho que falar, o que eu tenho que trazer, que abordar aqui para vocês, para que fique claro o que é o TCM, né? Porque eu estou falando triglicerídeo de cadeia média. Samuel, se existe o de cadeia média, porque deve existir outros triglicerídeos. Sim, existe o triglicerídeo de cadeia curta, né? Os ácidos graxos de cadeia curta, na verdade, vamos botar assim, ácidos graxos de cadeia curta. Eles têm 5 ou menos carbonos. A gente sempre vai determinar o tamanho de uma molécula de triglicerídeo ou de ácido graxo pelo número de carbono que ela tem, tá? Se eu tenho 5 ou menos, eu tenho ácidos graxos de cadeia curta. Os principais aqui são o acetato, que tem 2 carbonos, o propionato, com 3 carbonos, e o butirato, com 4 carbonos. Tá? A gente sempre vai destacar aqui a importância do butirato, porque o butirato ele tem uma ação protetora de câncer coloretal. Lá no intestino, o butirato ele tem esse poder de ativar um sistema imunológico que diminui o risco de câncer coloretal. Da onde vem a maior parte dos ácidos graxos de cadeia curta? Olha que louco aqui, ó. Ácido graxo. E da onde vem? Vem das fibras. A fermentação das fibras no intestino aumenta a quantidade de ácido graxo de cadeia curta lá, tá? Butirato se destaca aqui nessa listinha. Depois, o que seria um triglicerídeo de cadeia média? É quando é formado por ácidos graxos que tem na sua composição de 6 até 12 carbonos. Então, se eu tenho de 6 a 12 carbonos, eu vou chamar ele de um ácido graxo de cadeia média. E olha só, ácido graxo de cadeia média não é igual a triglicerídeo de cadeia média. O ácido graxo, para formar o triglicerídeo, tem que juntar no glicerol, que a gente já entendeu isso. Bom, aqui, quais são os triglicerídeos de cadeia média mais famosos? É o ácido cáprico, formado por 10 carbonos, é o C10H20O2, e o ácido caprílico, formado por 8 carbonos, C8H16O2, tá? Então aqui a gente vai ficar só com a parte dos carbonos para falar sobre isso. Então olha aqui, ó, 8 carbonos, 10 carbonos, é um triglicerídeo de cadeia média. A gente vai entender um pouquinho de como isso funciona, qual a importância, mas apenas a título de informação complementar, os ácidos graxos de cadeia longa, então aqui, ó, cadeia longa, seriam os que têm 13 para mais carbonos. Então a gente ficaria aqui com os ômegas. Os ômegas, eles têm mais do que 12 carbonos, né? 13 ou mais carbonos. Tá bem? Então aqui, ó, até agora foi só conceitual. Foi a gente entender o que é um triglicerídeo de cadeia média, que a gente vai ficar só com essa informação aqui, o resto não vai nos importar. E a gente estudou um pouquinho do processo de absorção para a gente entender no que se difere, né? Porque assim, qual é a diferença de cadeia curta, cadeia média? Por que se fala tanto? Por que hoje os nutricionistas prescrevem triglicerídeo de cadeia média, colocam isso no plano alimentar do paciente? Tudo isso está associado por algumas peculiaridades
desse tipo de triglicerídeo. Por exemplo, já que está no quadro aqui, eu mostrei todo o processo de absorção. Esse processo de absorção, ele é exclusivo, né, das gorduras, porém, quando existe entre 6 e 12 carbonos, parece que existe um processo de facilitação. O corpo facilita o uso desse tipo de triglicerídeo, fazendo com que não precise necessariamente ter essa reesterificação dentro do enterócito para que seja absorvido. E depois de absorvido, não precisa do quilomicron para que vá para o sangue e seja levado para o ducto torácico. Ou seja, ele tem uma mordomia maior, né? Vamos dizer assim, o TCM tem moral com o corpo. Por algum motivo, todo esse processo aqui mais dificultoso de absorção, o TCM não precisa passar por isso. O que é muito interessante, por quê? Porque diminui muito a necessidade de que o intestino gaste energia nesse processo, porque isso aqui tudo gasta energia. E o intestino não pode ficar sem essa energia, uma vez que a renovação do epitélio intestinal, aqui os enterócitos, são células que a cada 4 dias elas se renovam. Então, esse processo de renovação do epitélio intestinal já gasta muita energia. Eu não posso desperdiçar energia nessa absorção de triglicerídeos de cadeia longa, aqui que necessariamente implicaria na reesterificação, na formação do quilomicron. Ele é um processo mais dificultoso. Samuel, então a grande vantagem do TCM é só isso, é só essa facilidade que ele tem de ser absorvido e gastar menos energia no intestino? Não, de forma alguma. Agora a gente vai falar sobre as mais variadas vantagens aqui do uso de TCM. E para isso, eu tenho que falar para vocês sobre a dieta que eu vejo que está cada vez mais na moda, né? Um tipo de dieta chamada dieta cetogênica. Cetogênica. O que é isso aqui? É uma dieta que realmente ela tem um efeito de emagrecimento rápido, o que faz com que ela seja hoje utilizada em muito consultório de nutricionista. E qual é o principal apelo da dieta cetogênica? É que o corpo forme corpos cetônicos. O que é formação de corpo cetônico? Quando eu já vim aqui para vocês e mostrei diversas vezes que na célula existem organelas chamadas de mitocôndrias e que as mitocôndrias formam energia, que a gente vai chamar de ATP, a via preferencial, a via mais fácil para isso é a via glicolítica, é a via da glicose. Então você consome glicose e vai formar ATP pela glicose, tá? Agora, quando eu tiro a glicose do paciente e eu mantenho uma alimentação rica em gorduras, eu não vou mais ter a glicose. Então o corpo vai ter que formar energia a partir de uma outra via que vai usar gordura. Essa via ela é chamada de beta-oxidação. Beta-oxidação é o nome da via metabólica que usa gordura para formar energia. E por essa via fica muito mais fácil de formar corpos cetônicos, tá? Corpos cetônicos são vários, mas existe um que se destaca, que é o beta-hidroxibutirato. Beta-hidroxibutirato. Ó, o Fernando mostrou para nós aqui, ó, tá? Nomezinho comprido, mas a abreviatura dele é mais famosa que o próprio nome, BHB. Então, como é que funciona isso? É possível mensurar quando o corpo entra em cetose, quando o corpo está produzindo corpos cetônicos. E se faz isso com aqueles mesmos aparelhinhos que se dosa a glicose, sabe? Aqueles diabéticos furam o dedinho e usam um aparelhinho para ver quanto de glicose tem. Existem alguns aparelhos que, além de dosar a glicose, também dosa corpo cetônico. E quando você começa a formar corpo cetônico, e a gente vai falar especificamente aqui do BHB, existem alguns benefícios para o corpo em formar beta-hidroxibutirato. Um deles, um benefício bem real, é que o BHB ele é um estimulante
de GABA. Aumenta muito a concentração de GABA, fazendo com que você fique mais zen, mais tranquilo, uma paz, né? Uma leveza. E além desse efeito no cérebro de aumentar a GABA, também o beta-hidroxibutirato ele tem uma função neuroprotetora. Ele protege o cérebro, diminuindo a incidência, a probabilidade de doenças neurodegenerativas. A gente destaca aqui o Alzheimer como a principal doença neurodegenerativa, que já tem muito estudo mostrando que o beta-hidroxibutirato ajuda a prevenir Alzheimer. Também o beta-hidroxibutirato ajuda muito na cognição. Aquela coisa de ter um raciocínio mais rápido, uma mente mais vigil, um poder de resposta imediato. E também tem uma questão associada à preservação de neurônio. Os neurônios, eles conseguem ter uma sobrevivência maior quando eu tenho excesso do BHB, até porque aumenta uma proteína NRF2, que é uma proteína que tem função neuroprotetora também. Então olha aqui, ó, beta-hidroxibutirato, que é um corpo cetônico, que normalmente é estimulado, aumentado e produzido numa dieta cetogênica, ele também é um tipo de corpo cetônico que facilmente vai ser formado a partir do consumo de triglicerídeos de cadeia média, sem que você precise estar em uma dieta cetogênica. Por si só, o próprio consumo de TCM, obviamente que não é assim só tomar TCM, ele tem que estar dentro de um plano alimentar bem calculado, que o nutricionista vai olhar com carinho para ele e ver em que momento introduzir esse esse triglicerídeo de cadeia média para aumentar os níveis de beta-hidroxibutirato. Bom, triglicerídeo de cadeia média também está associado, e é muito associado, a um aumento de performance energética, né? Mais energia vital, e também existe um apelo de emagrecimento associado ao TCM. Vamos entender isso daqui por quê? Porque é o seguinte, o TCM, quando ele chega no intestino e ele vai sofrer aquele processo todo ali de absorção, ele vai aumentar um hormônio intestinal chamado de oxintomodulina. E esse hormônio intestinal, que é estimulado pelo uso de TCM, ele, embora seja intestinal e esteja localizado no intestino, através de nervos aferentes, e a gente vai destacar aqui o nervo vago como principal aqui, através dos nervos aferentes, este hormônio que está no intestino vai ser transportado para o cérebro. E lá no cérebro vai estimular o sistema da PONC, que é um sistema que vai interagir positivamente em receptores melanocortina. São 2 os receptores melanocortina no cérebro que vão ser estimulados pelo aumento da PONC. O receptor melanocortina 3 e o receptor melanocortina 4. Esse receptor melanocortina 3 está associado com aumento de gasto energético. E o receptor melanocortina 4 está associado ao aumento da saciedade. Então aqui vem essa questão do TCM usado como algo para emagrecer. Na verdade ele não emagrece ninguém, mas como ele pode aumentar o gasto energético do corpo, ou seja, fazendo com que o corpo queime mais caloria. E ao mesmo tempo ele vai gerar uma saciedade, fazendo com que a pessoa ela consuma menos alimentos. É essa combinação aqui que pode fazer com que indiretamente o TCM possa ser usado como um recurso no emagrecimento. Estão entendendo? E apenas aqui para reforçar a ideia da beta-oxidação, que eu expliquei para vocês que é a via
de metabolismo, de produção de energia que usa gordura. Olha o que eu mostrei aqui, ó. Eu mostrei para vocês que eu tenho o ácido caprílico, que é o C8, né? Ácido caprílico. Olha o que vai acontecer aqui. Dentro da nossa célula, aqui tem a mitocôndria. O ciclo de Krebs, que ocorre dentro da mitocôndria, que produz ATP, ele dá início com uma molécula de acetil. E a molécula de acetil, ela tem 2 carbonos. É o acetil que entra na mitocôndria, junta com uma CoA, né, coenzima A, e aí forma acetil-CoA que vai para a mitocôndria. Só que esse acetil tem 2 carbonos. E quando eu tenho aqui um ácido caprílico, que tem 8 carbonos, através do processo de beta-oxidação, o meu ácido caprílico, que eu posso ter ingerido no óleo de coco, ou melhor ainda, usado TCM, eu vou transformar em 4 moléculas de acetil. Né? Claro que aqui eu tenho que entender o seguinte: quando eu faço a beta-oxidação e eu quebro aqui essas moléculas de gordura para ser usado na mitocôndria, eu preciso obrigatoriamente de um transportador. Existe um aminoácido que é quem auxilia a entrada da gordura na mitocôndria para poder ser usado como energia. E esse transportador chama-se L-carnitina, que é fundamental para que eu faça esse transporte levando a gordura para dentro da mitocôndria. Quer ver como novamente o TCM tem moral com o corpo? Quando eu tenho o uso de algum ácido graxo de cadeia média, eu não tenho essa necessidade do uso da carnitina. Se eu estou quebrando, por exemplo, um ácido palmítico, o ácido palmítico ele é um triglicerídeo de cadeia longa. O ácido palmítico tem 16 carbonos. Se eu não tiver carnitina, eu jamais vou usar o ácido palmítico para formar energia. Mas aqui eu consigo usar mesmo na escassez da carnitina. Olha como tem preferência, né, a via metabólica das gorduras de cadeia média aqui. Então assim, apenas para no final aqui a gente juntar as pontas, vamos lá. Falei no vídeo passado sobre óleo de coco. Óleo de coco contém TCM, só que contém um tipo de TCM, um tipo de triglicerídeo de cadeia média, chamado de ácido láurico. Ó, aqui eu disse para vocês que quando eu consumo o produto pronto, né, eu compro um TCM, ele vai vir ou só com ácido caprílico, ou ele vai vir com ácido cáprico e caprílico. No óleo de coco, eu tenho ácido láurico, que embora seja um TCM, ele tem um comportamento de TCL, de triglicerídeo de cadeia longa, o que pode ser um pouquinho inflamatório. E aí eu dei a dica, falei, óleo de coco, consumo moderado, ok. Agora, se você quer abusar de TCM, né? Se você quer usar TCM porque talvez você seja vegano e aí a tua dieta vegana, que não tem proteína animal, ela não gera aquela saciedade que a proteína gera, um truquezinho é usar um pouco de TCM sempre antes das refeições. Então você vai começar a usar bastante. Aí eu não recomendo que use óleo de coco. Eu recomendo que você pegue somente o ácido cáprico e caprílico e vai pegar isso pronto, né? Existem várias marcas no Brasil, marcas americanas que vão vender isso. Isso se encontra onde? Se encontra em loja de produtos saudáveis, essas redes aí de produtos saudáveis. Isso se encontra em loja de produto de suplementação, para academia também vende. Várias marcas que vendem produtos para a saúde, né? Que vendem proteína whey, proteína vegana, glutamina, esses suplementos. Várias marcas que vendem esses suplementos já têm a sua própria seu próprio produto de TCM. Então você pode comprar. Agora, como isso é uma gordura, você tem que ter um cálculo, né? Você tem que saber o quanto você vai consumir, o momento ideal para consumir. Então não dispensa de forma alguma que você tenha um nutricionista capacitado para te ajudar e que vai colocar ali
esse recurso de gordura nos momentos mais estratégicos do teu dia, né? Uma das formas que o TCM e também o óleo de coco ficou muito famoso foi naquele café à prova de bala, né? Que é um café que você toma de manhã para fazer um treino em jejum, fazer um jejum intermitente. Claro que você vai estar quebrando o jejum intermitente com a gordura, mas assim, eu digo um jejum de glicose, né? Você não vai consumir nada que tenha glicose de manhã. Você pode tomar um café com 5 ml, 4 ml de TCM ou de óleo de coco, e também isso é perceptível o quanto aumenta o nível energético, aumenta. Eu gosto muito de tomar café com TCM, é um dos recursos que eu utilizo para fazer um aeróbico de manhã, né? Sem fazer a ingesta de nenhum alimento sólido. Bom, gente, com isso eu esgoto o assunto TCM, eu espero que você tenha gostado, eu volto aqui a fortalecer a ideia de que isso tudo que eu trago para vocês é apenas a informação. Agora, um profissional capacitado para orientar a nutrição de vocês é fundamental. Gostou do vídeo? Compartilha, passa para os amigos, se inscreve no meu canal se ainda não tiver inscrito, aciona o sininho para receber os meus vídeos aqui toda segunda e sexta-feira tem vídeo novo no canal. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode se inscrever para poder receber toda semana conteúdo gratuito e exclusivo aqui desse canal. Meu muito obrigado.